Acho que nosso negócio hoje vai ser compartilhar a palavra de novo e vai ser só isso, viu, pastor? As fotos vão ficar para uma outra oportunidade. E eu julguei ser melhor para nós permanecermos naquele tema que a gente falou no domingo passado, que é o do Evangelho e da centralidade do Evangelho na vida do crente, na vida da igreja. Só que hoje eu queria aplicar isso mais para essas questões sociais e políticas, sem entrar demais em questões polêmicas, mas, novamente, eu falei disso na semana passada, que o meu seminário tem uma abordagem muito interessante, porque permite a gente conectar as questões de fé com as questões sociais, com as questões do nosso mundo moderno. E eu no semestre passado, eu peguei uma aula sobre teologia política. Então, por alguns momentos, eu senti que eu estava aprendendo coisas legais, mas eu senti que o seminário, às vezes, nessa matéria, a gente estava perdendo de vista o principal. A gente estava aprendendo coisas interessantes sobre a política, sobre a sociedade, mas às vezes eu sentia que eu estava perdendo essa conexão com aquilo que é central na palavra de Deus. E foi aí que eu comecei a meditar mais nesses primeiros capítulos de Romanos, que eu trouxe na semana passada e a gente vai continuar vendo hoje, sobre o Evangelho, O apóstolo Paulo tem essa paixão pelo Evangelho, essa palavra, boas novas, se eu não me engano, de 76 vezes que aparece no Novo Testamento, 60 vem do apóstolo Paulo, porque ele realmente entendeu essa mensagem de Jesus e o quanto ela era relevante para o tempo dele e o quanto é relevante para o nosso tempo. Então, na semana passada nós vimos que o Evangelho é essa grande intervenção de Deus na história da humanidade, para perdoar os pecados dos seres humanos e religá-los a Deus. E essa intervenção aconteceu em Jesus, na sua obra, na sua morte e ressurreição, na sua vida, e que elas desencadearam um processo de vitória de Deus sobre nossos grandes inimigos, o pecado, Satanás e a morte. Então, nós vamos continuar falando disso, mas hoje eu quero tentar esticar um pouquinho isso e pensar no Evangelho. Se eu fosse dar um título para hoje, seria a política do Evangelho e seu poder de transformação social. Como que esse Evangelho pode transformar a sociedade? E eu vou terminar falando da igreja primitiva, que nos dá um bom exemplo disso tudo que eu vou falar. Vamos ler a palavra de Deus lá em Romanos 1, dos versículos 14 a 17. Deu certo. Eu mandei para o Lennis Wagner ali aquela pescada. Tá ali mais ou menos o que eu quero falar. Vou citar duas escolas de pensamento cristão que pensam sobre essa questão da transformação social. E depois nós vamos ver alguns conceitos ali do próprio texto e terminar com esse exemplo da igreja primitiva. Vamos ler então Romanos 1, 14 a 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar de novo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui na sua igreja, na minha igreja local, onde fui criado, onde fui discipulado, e agora tendo a oportunidade de compartilhar da sua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor me dê graça para compartilhar aquilo que é do coração do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, e peço que o Senhor esteja também com cada um aqui, guardando a mente e o coração, para que estejam atentos e receptivos à tua palavra, e que essa palavra possa gerar transformação no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei aqui que eu fiz essa aula sobre teologia política. O nome parece sofisticado, mas nada mais é que essa ideia de pensar sobre questões políticas à luz de Deus, dos propósitos de Deus para a humanidade, enfim, à luz da Bíblia.
E um dos aspectos que a teologia política tenta lidar é essa questão de transformação social. Existe possibilidade para o crente de transformar a sociedade? Tem uns que são mais céticos, outros que acham que é possível, mas, enfim, são dois aspectos ligados: a possibilidade de transformar a sociedade e a possibilidade de conter o mal. Essa possibilidade de contenção do mal na sociedade também é muito discutida pelos teólogos, né, que lidam com essa questão política. E eu queria trazer aqui duas visões de grupos que se dizem cristãos e que tentam lidar com essa questão da transformação social. O primeiro é o da teonomia. Tem um grupo nos Estados Unidos, no século passado, chamado reconstrucionismo cristão. E eles advogam essa posição chamada teonomia. Theo, Deus, nomia, lei. E o que esses caras acreditavam é que a lei de Moisés do Velho Testamento, ela deveria ser enforçada sobre a sociedade, sem tirar nem pôr. Então, eles acreditavam que até mesmo aqueles aspectos mais rígidos da lei de Moisés deveriam ser trazidos para a sociedade. No caso deles, eles estavam falando dos Estados Unidos, da sociedade norte-americana. Eu vou ler um trecho aqui de um livro que um historiador escreveu sobre esse grupo. Vou ler esse trecho para os irmãos terem noção do que esse grupo acreditava. Abre aspas. A resposta para o problema da América deveria ser achada na imposição da lei mosaica sobre a população americana. Uma América reconstruída significaria que o Estado executaria pessoas por blasfêmia, por propagar falsa doutrina, por homossexualidade e outros desvios da lei bíblica. Teonomia era a resposta desse grupo para o tumulto dos anos 60 nos Estados Unidos. Fecha aspas. Enfim, dá para a gente ter uma noção do que esse grupo acreditava. Uma resposta, talvez, que fere nossas sensibilidades, né? E eu sempre, quando eu leio, eu tento dar o benefício da dúvida. Eu fiquei pensando, será que sou eu que fui influenciado demais por essa nova moralidade, né? Essa nova moralidade mais progressista, que é mais tolerante, que advoga a inclusão, né, a compaixão. Talvez, mas eu acho que esse grupo tem umas falhas sérias, principalmente a leitura que eles têm do Velho Testamento, e perderem de vista esse shift, essa mudança que houve na forma como Deus lida com o seu povo, do Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus escolheu lidar com uma nação, Deus formou uma nação. Mas hoje Deus está lidando com a igreja. Não é mais um bloco rígido, separado por cerca, por limites geográficos, mas é a igreja, é esse povo dele, os regenerados que estão espalhados por todo o mundo. Então, enfim, eu não acho que seja a melhor forma de pensar sobre transformação social. Um segundo exemplo vem também, aconteceu na América, um grupo chamado Evangelho Social, também mais ou menos na mesma época. E nós também tivemos aqui na América Latina a teologia da libertação, com uma ideia semelhante. Mas, enfim, esse segundo grupo, né, que eu vou chamar de Evangelho Social, eles interpretavam os ensinos de Jesus e a mensagem de Jesus de libertação em termos econômicos e sociais. Ou seja, Jesus veio libertar a gente não tanto do pecado, mas das nossas condições de opressão, as condições de miséria e assim por diante. Eles tinham uma leitura política de viés marxista e por isso eles acreditavam que a missão da igreja estava ligada com a caridade, mas não só a caridade pessoal, as obras sociais da igreja, mas esse envolvimento político no discurso, no voto e assim por diante. Também tem coisa boa, mas também acho que perde a centralidade da palavra de Deus e qual realmente era o foco da mensagem de Jesus. E é interessante que, apesar de diferentes, né, apesar de essas duas posições estarem num espectro oposto, no lado oposto do espectro político, elas têm uma semelhança muito, muito forte, que é a forma como eles esquecem do poder de Deus para a salvação através do Evangelho. O poder de Deus de transformar a sociedade através do Evangelho. São visões humanistas, são visões secularizadas,
entendem que pelo poder do homem, pela força do homem, pelo raciocínio do homem, e que se fosse só a gente pensar direito o que a sociedade precisa, nós mesmos conseguiremos efetuar a mudança necessária. E isso é bem próprio da modernidade e da secularização, essa centralidade no homem e não em Deus. Essa ideia ficou muito forte na modernidade de que com a tecnologia e com a ciência, o homem conseguiria resolver os problemas da sociedade e gerar o avanço que a sociedade precisa. Então, por mais que tenham coisas boas nessas duas visões, a sensibilidade moral deles, os problemas que eles estão enxergando, eu acho que eles falham no método e eles falham em notar qual realmente é o propósito de Deus para o ser humano e para a sociedade. E, na verdade, é uma questão de cosmovisão. Vamos fazer um exercício aqui para os irmãos descobrirem qual é a sua cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que tem a ver com os nossos valores mais profundos. São coisas que a gente nem vê, mas formam tanto os nossos valores que eles ditam o nosso comportamento, as coisas que a gente valoriza na sociedade, nos outros. E tem 3 perguntas que nos ajudam a descobrir qual é a nossa cosmovisão. A primeira é: qual é o problema da humanidade? A segunda: qual a causa do problema da humanidade? E terceiro: qual a solução para o problema da humanidade? Vamos lá, vou dar uns 5, 10 segundos aí para os irmãos pensarem com vocês mesmos. Respondam essa pergunta: qual o problema da humanidade? Qual a causa do problema da humanidade? E qual a solução para o problema da humanidade? Bom, se você responder, e aqui eu vou começar a entrar um pouquinho nessa coisa da política. Eu não sou fera na política, mas só para a gente categorizar aqui, né, e tentar achar um caminho para a gente pensar sobre isso. Se você responder que o grande problema do mundo é o capitalismo, a desigualdade, que a solução é uma maior intervenção do Estado, uma maior distribuição de renda, ou que a solução é a revolução, ou pelo menos o voto, eu acho que nós podemos dizer que você tem uma cosmovisão de esquerda aí, né? Vamos para usar as categorias políticas, né? Uma visão mais socialista, algo do tipo. Se por outro lado você acha que o problema do mundo é o comunismo, a anarquia social e a imoralidade, e que a solução está em leis que restringem o mau comportamento, ou um governo que faça isso, nós podemos dizer que você tem uma cosmovisão de direita, ou que você é um conservador, algo do tipo. Agora, se você acha que o problema real do mundo é a distância que as pessoas vivem em relação a Deus, os pecados delas que dominam suas mentes e corações, influenciando seus comportamentos, e a influência de Satanás por trás e sobre a cultura e sobre as pessoas, e que a única solução para o mundo está no Evangelho de Jesus e no poder do Espírito, para quebrar essas potestades que atuam numa dimensão que é invisível, mas que determina o curso da história mais do que as coisas visíveis, aí acho que nesse caso nós estamos falando de uma cosmovisão cristã. E é isso que eu queria continuar enfatizando aqui, irmãos. O problema da humanidade é mais profundo. Não estou negando que essas coisas que nós citamos anteriormente sejam um problema. Mas o problema é mais fundo. Essas coisas são a ponta do iceberg. Elas são as manifestações do problema. E se a gente quer atacar a manifestação, nós nunca vamos atingir a causa. Então minha tese aqui hoje, que eu queria trazer, é de que se existe alguma possibilidade de transformação social, transformação da sociedade, essa transformação se dá pelo Evangelho, de dentro para fora, de baixo para cima, de forma lenta e orgânica e progressiva através da igreja. Essa é minha tese aqui hoje, meu argumento. E o que eu quero dizer é, a transformação ela começa no coração, porque o problema do ser humano está no coração. E ela se manifesta para fora no nosso comportamento. O teonomista ele vai querer restringir o comportamento para ver se muda o interior, e ele está invertendo a ordem do Evangelho. O Evangelho ataca primeiro o coração para depois mudar o comportamento. O Evangelho atua de baixo para cima na sociedade. Nunca na história da igreja, a igreja foi bem sucedida
usando o governo para efetuar a transformação social. Por mais que um bom governo seja desejável, seja algo de Deus e algo que o crente deva almejar, mas a transformação sempre ocorreu de baixo para cima, da igreja, nas suas relações pessoais, na sua relação com a sociedade, crescendo de forma lenta. E é isso que nós vamos ver no final com o exemplo da igreja primitiva. Mas vamos agora meditar nesse texto que nós lemos, depois dessa longa introdução. E o primeiro conceito que eu queria abordar é esse do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Será que nós cremos nisso, irmãos? Que o Evangelho tem esse poder para a salvação? E como nós vimos na semana passada, o Evangelho é o poder de Deus porque só o Evangelho pode atacar, atingir esses problemas que são espirituais. O discurso político, seja de esquerda ou de direita, não tem eficácia com essas dinâmicas espirituais que são internas do nosso coração e que estão por trás da política em geral. Nós vemos, por exemplo, Paulo fala lá em Efésios 6 sobre principados e potestades. E quando a gente vai lá em Daniel, a gente entende que o que Paulo está falando são poderes espirituais, não são demôniozinhos que saem possuindo pessoas e fazendo escarcéu, né, nessas igrejas. São poderes espirituais que estão por trás, inclusive, de governos. A gente vê lá em Daniel os reis da Babilônia, os reis da Grécia, e Daniel vai falar para nós que haviam poderes espirituais por trás desses governos, e é por isso que esses governos eram tão opressivos contra os cristãos. Então, os nossos inimigos, eles são espirituais, e o discurso político, ele não tem poder para atacar nessa esfera. O discurso político pode nos informar, pode nos ajudar a compreender coisas que precisam ser compreendidas, mas não atacam isso, e não ataca o problema do coração humano. O próprio Jesus falou isso em Mateus 15, de que o problema do homem surge do coração. É do coração do homem que surge toda forma de concupiscência e maldade que afeta a sociedade. Então, é por serem espirituais, de natureza espirituais, ainda que eles se manifestem no mundo natural, é por serem espirituais os nossos grandes inimigos, que o Evangelho é a solução para a transformação. Se os irmãos puderem abrir, se quiserem abrir ou não, é um versículo só que eu vou ler, em 1 Pedro 1, 23, que eu acho que nos ajuda também a entender o poder do Evangelho para a transformação. Primeira Pedro 1, 23, fala assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Olha só, aqui está o grande mistério. Quando Pedro aqui fala da palavra de Deus, eu acho que ele não está falando necessariamente das escrituras. Parece que quando a Bíblia quer falar do corpo de textos que nós chamamos de Bíblia, ela chama isso de escritura. Mas quando, principalmente no Novo Testamento, se fala da palavra de Deus, é uma referência ao Evangelho. É a palavra apostólica, a proclamação sobre Jesus. A gente vê isso no livro de Atos, quando fala, por exemplo, que a palavra crescia por todo o mundo. Está falando da mensagem do Evangelho que estava se alastrando e sendo recebida. Então, o que Pedro está falando aqui para nós é que pessoas que estavam mortas espiritualmente, elas podem ser regeneradas através da palavra, através da pregação sobre Cristo e sua obra. E acho que é por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, porque nenhuma outra mensagem tem esse poder de fazer uma pessoa que estava morta, inerte com relação a Deus, vivendo uma vida de escravidão no pecado, uma vida obscurecida na sua mente com relação às coisas de Deus, e de repente ganhar vida, ser despertada. Foi o que aconteceu comigo e com você. A partir da pregação do Evangelho, nós começamos a entender o nosso pecado, nossa necessidade por Deus, e aí começa um processo de salvação na nossa vida. É só o Evangelho que pode fazer isso. E acho que a ideia aqui
que Pedro está falando, né, que nós somos regenerados pela palavra, tem um link lá com Gênesis 1. Os irmãos lembram que Deus criou o mundo através da sua palavra. Quando Deus falava, algo acontecia. A palavra de Deus, ela performava, ela efetuava algo. Da mesma forma, Pedro está falando que quando eu e você proclamamos não qualquer mensagem, mas a mensagem do Evangelho, Deus pode efetuar a mesma obra. Deus pode pegar coisas que não existem e transformar em coisas que existem. Vida espiritual, relação com Deus que não existia antes, agora pode passar a existir. Eu lembro esses dias, o Ronaldo Lidório, que a gente tanto conhece, foi convidado para dar uma aula lá no meu seminário. E eu achei muito bom, porque ele falou justamente desse tema do Evangelho. Ele inclusive, leu, acho que Romanos 1, que a gente leu semana passada. E ele contou a história de um senhor chamado Mebá, em uma das missões dele lá na África. E o Ronaldo contou que ele chegou nessa vila, né, acho que era uma vila, uma pequena cidade, e o Ronaldo começou a pregar o Evangelho. Saía de lugar em lugar pregando o Evangelho. E por onde ele ia, esse Mebá, que era meio que um líder da vila, meio que um bruxo, se eu entendi bem a história, ele ia atrás do Ronaldo. Onde o Ronaldo ia, esse cara estava no encalço dele. E o Ronaldo estava pregando, e esse cara atrapalhando, contradizendo o que o Ronaldo estava falando, fazendo barulho, importunando. E o Ronaldo disse que ele ficou até tentado, né, a ficar com raiva daquele cara e pensar alguma forma de se livrar dele. Mas ele continuou pregando o Evangelho e o Mebá atrás dele, causando confusão. Até que um dia o Ronaldo disse que estava lá na casa dele e ele viu que um grande número de pessoas da vila começaram a se mover em direção a uma árvore central que tinha lá na cidade. E eles estavam todos indo rapidamente para aquele lugar e o Ronaldo ficou curioso, seguiu eles e chegou lá, estava esse Mebá. E diz que ele pulava, ele gritava e com emoção nos olhos e falando uma coisa só repetidamente, a mesma coisa. E aí o Ronaldo, curioso, perguntou para alguém o que ele está falando. E aí um rapaz falou para ele que ele estava falando assim: eu entendi. E ele não parava de falar: eu entendi. E aí, com muita dificuldade, conseguiram acalmar ele. Parece que os filhos vieram, acalmaram ele. E aí perguntaram: o que você entendeu? O que você entendeu? E aí ele disse que ele entendeu que Deus era poderoso, que ele o amava e que Jesus seria o seu redentor para sempre. Esse homem nasceu de novo, irmãos. Foi despertado na mente dele, no coração, o entendimento do Evangelho. E o Ronaldo depois ficou pensando: poxa, é claro, eu preguei para todo lado e o Mebá foi o cara que mais ouviu o Evangelho, porque ele estava no meu encalço, tentando contrariar o que o Ronaldo estava fazendo, mas ele ouviu o Evangelho várias vezes. Então, isso me levou a pensar: será que a gente tem esse mesmo zelo evangelístico que nós temos, por exemplo, quando nós falamos das nossas preferências políticas ou dos nossos hobbies? Será que nós temos tido zelo por essa mensagem que é capaz de salvar pessoas, de regenerar pessoas, despertar elas para a salvação? E como eu falei, irmãos, não é uma mensagem qualquer, é a mensagem do Evangelho, é o próprio Jesus e a sua obra. E eu estou falando isso no meio dessa questão da política, por causa dessas posições que eu falei anteriormente, e outras questões também. Por exemplo, a vez passada, quando eu vim aqui, eu falei sobre aquela questão da homossexualidade, e eu falei que muitas vezes a igreja é pressionada, né? Eu vi isso lá no seminário. Qual a resposta de igreja para a homossexualidade? Eu falei que é um pouco mais complexo que isso, porque uma coisa é eu lidar com o indivíduo, outra coisa é eu lidar com o movimento LGBT, por exemplo. E eu acredito sim que cristãos, principalmente através das suas vocações, na lei, na política, nos conselhos de psicologia, esses cristãos vão ter que lidar com essas questões a nível social e política.
eles vão ter que responder até por fruto da sua fidelidade a Deus e de terem uma mente iluminada pelo Evangelho, né? E nós vamos precisar desses crentes bilíngues, que sabem falar não só a linguagem do Evangelho e citar versículo bíblico, mas que vão saber a linguagem da ciência, que vão saber a linguagem necessária para dialogar nos meios onde eles estão envolvidos. E isso é importante porque o que a gente vê hoje, e eu conversei uma vez com um psicólogo no Canadá, que falava que, por exemplo, se uma pessoa de orientação homossexual chegar para um psicólogo e querer algum tipo de transformação, ele não pode fazer nada, o psicólogo não pode ajudar. Então, não é ciência, é mais pressão social, é mais agenda, ideologia. Então, eu creio sim que crentes vão ser chamados para responder a esse tipo de coisa, né? Principalmente pensando nas crianças, né? Na sociedade que vão sofrer à medida que essas ideologias não só ganhem espaço, mas homogeneizam a sociedade. É outro problema desses movimentos que querem enforçar a sua visão sobre toda a sociedade e não só ganhar seu espaço. Então eu creio que existe isso. Mas eu temo, irmãos, e aqui voltando para a nossa mensagem, eu temo que ao estar envolvidos demais no combate político a essas coisas, nós acabemos perdendo de vista a possibilidade de que alguns desses indivíduos, agora eu não estou falando do movimento, mas dos indivíduos, venham a conhecer a Jesus e terem sua vida transformada. Eu falei aqui de Gênesis 1, para mim salvação é aquilo ali, caos ganhando ordem. E eu não tenho dúvida que muita gente que está envolvida nessas questões que eu acabei de mencionar, vive um caos interior. E que se Deus entrasse, esse caos começaria a se reverter em ordem. Não estou falando de ordem do teonomista que muda de fora para dentro, eu estou falando de dentro. Gente que precisa de cura, de perdão, liberar perdão, traumas. E só o Evangelho pode entrar na vida dessas pessoas e transformá-las de dentro para fora. Eu estou falando isso baseado num exemplo. Eu tenho uma amiga que faz seminário comigo e ela era lésbica quase toda a sua adolescência e juventude. E esses movimentos, né, LGBT e feminismo estão ligados, então ela também tinha esse ethos, essa postura combativa, né, com relação à mulher e assim por diante. Enfim, ela era uma pessoa que quem olhasse falava assim, essa menina nunca vai se converter. E ela disse que ouviu muitos crentes falarem para ela coisas e que ela tinha que mudar, que ela tinha que mudar, que ela tinha que mudar. Nunca aconteceu nada. Até que um dia, um pastor da igreja, não sei se da família dela, que conhecia ela, chamou ela para passar um ano com ele e com a família nos Estados Unidos, num período sabático que ele ia ter lá, de descanso e estudo. E ele chamou ela sem muitas pretensões, só chamou ela para ir com eles, ajudar a cuidar dos filhos deles. E ela foi. Passaram-se alguns meses, ela convivendo com uma família onde a ordem e a paz e a harmonia de Deus reinam. Ela começou a notar aquilo ali, tinha algo diferente. E é claro, ele também falava, ela sabia o que ele acreditava. Foi falado e foi vivido o Evangelho para ela. E ao passar dos meses, ela foi convivendo com aquilo, né? Não só foi convivendo numa nova dinâmica de família, num novo contexto, mas ela foi tirada das dinâmicas e dos contextos ruins que ela vivia antes, até que algo foi sendo transformado no coração dela, pouco a pouco, aquela postura de combate que ela tinha foi acabando, ela foi abaixando a guarda, até o ponto que ela se rendeu a Jesus. Um ano foi necessário, mas eu achei interessante que esse pastor não usou o caminho do combate. Não estou falando que ele não expôs o pecado dela, ela sabia o que ele acreditava. Se ela, por exemplo, quisesse levar uma menina para dormir na casa dele, ele não deixaria. Mas ele adotou essa postura do Evangelho, pregado e vivido, até que por fim essa menina se converteu. Hoje ela é uma seminarista, casada com um homem, e estão plantando igreja em Vancouver, abençoando dezenas de pessoas. Será que isso teria acontecido se esse pastor tivesse escolhido o caminho do combate político,
da transformação de fora para dentro, não teria acontecido. E é por isso que o nosso texto também vai falar de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação também é um conceito amplo na palavra de Deus. João 17 fala que a salvação é que conheçam a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Então, já é algo presente. É algo presente, começa de dentro, manifesta para fora, transborda para além da morte e te leva até a eternidade. É o que nós lemos em 1 Pedro. Nós fomos inseminados com essa palavra que é viva e permanente. Foi nos dado uma semente para a eternidade. Nós não vamos mais morrer. A salvação é algo que afeta todo o nosso ser e tem a ver com aqueles 3 inimigos que eu falei. Ela nos livra da culpa do pecado, do domínio do pecado, do poder de Satanás e, por fim, nos livrará também da morte, porque já nos livrou da morte espiritual. É desse tipo de salvação, irmãos, que o mundo precisa. E é interessante que o texto aqui também fala que é de fé em fé. Alguns intérpretes entendem isso aqui como sendo fé em fé no sentido de o crente sempre vai estar vivendo por fé. A fé marca cada passo da vida do crente. E eu acho que essa é a melhor interpretação aqui nesse contexto. Mas tem também uma linha que entende que de fé em fé tem a ver com a passagem da fé do pregador que crê para o novo crente que recebe a palavra. Então seria a dinâmica do evangelho, de que é passado de um para o outro. Eu creio, prego para outro que começa a crer, esse outro que crê vai repassar para outro que também possivelmente vai crer e assim por diante. E seja lá qual for a melhor interpretação, eu acho que essa é a dinâmica que nós poderíamos ver a sociedade sendo transformada. Passado de um para o outro, lentamente, gente que responde ao evangelho, tem o seu coração transformado, começa a moldar a sua vida ao redor do evangelho, atrai pessoas ao redor, é uma dinâmica mais orgânica, mais natural. Essa, para mim, é a política do evangélico. E nesse caso, tanto os teonomistas quanto o evangelho social, acho que eles perdem de vista. O evangelho social vai falar que a salvação é meramente terrena e é meramente econômico. Acho que eles perdem de vista esse aspecto espiritual. Não falam de fé porque, no final das contas, o indivíduo só é uma vítima das questões sociais, então não precisa nem de resposta. Mas, por outro lado, o teonomista perde de vista que o evangelho precisa ser respondido individualmente e voluntariamente. Irmãos, nós não vamos salvar o mundo mudando o comportamento deles. Eu falei aqui do homossexual. Transformar um homossexual em hétero não vai fazer dele alguém que pertence ao reino de Deus, que pertence a Jesus. Pode ser que ele abandone sua prática pecaminosa, mas continue vivendo no pecado de viver de forma autônoma em relação a Deus, sem conhecer a Jesus, sem aceitar a Jesus. Então, a nossa abordagem ela é mais profunda. Ela começa por religar o indivíduo com Deus. Por isso que o evangelho é o poder de Deus. Porque no evangelho nós temos essa mensagem de que Deus perdoou os pecados com aqueles que creem, e tendo sua vida religada verticalmente, eles agora começam a mudar o coração e seus relacionamentos horizontais. É uma mudança que começa com Deus, ordena o coração, o caos interior, e começa como ondas, né? Igual quando você joga uma pedra numa água e as ondas vão acontecendo ali. Da mesma forma, essa é a forma que o evangelho acontece. Caminhando para o encerramento, um dos livros que eu mais gostei de ler lá no seminário é um livro de um sociólogo chamado Rodney Stark, que ele escreveu um livro chamado O Surgimento do Cristianismo. O subtítulo é Como o movimento periférico de Jesus se tornou a força dominante do mundo ocidental. E no livro ele trata de uma questão que é muito debatida no meio dos historiadores cristãos, que é a conversão de Constantino. Os cristãos ali, após o fim do Novo Testamento, eles continuaram existindo, continuaram crescendo, só que eles continuaram sofrendo uma hostilidade muito grande por parte do Império Romano. Acho que a gente pode falar aí que por uns 300 anos,
os crentes sofreram perseguição, às vezes mais intensa, às vezes menos, mas sempre foram hostilizados. Até que por volta do ano 300, 300 e pouquinho, Constantino, que era o imperador, ele, pelo menos assim, ele diz, né, e os historiadores dizem que ele se converte ao cristianismo e ele cessa esse período de perseguição da igreja. É um grande marco para a história da igreja, porque até então a igreja tinha sido hostilizada. Só que alguns historiadores vão dizer que foi Constantino que fez com que o cristianismo se espalhasse e que Constantino foi o responsável pela transformação do mundo ocidental, da cristianização do mundo ocidental. Ou seja, o poder veio por parte da política, segundo essa teoria. Mas esse sociólogo que eu mencionei, o Rodney Stark, ele faz uma pesquisa, ele começa a fazer uma pesquisa da igreja primitiva e ele vai descobrir que na verdade foi o contrário. Que na verdade, pelo menos é a proposta dele, né, a tese dele, de que não foi Constantino que cristianizou o império, mas que foi a igreja que foi crescendo de forma lenta e progressiva e que chegou a um ponto que o cristianismo era tão grande, né? Tinha crescido tanto na sociedade, que esses imperadores falam assim, cara, é contraproducente, não é produtivo a gente ficar tentando perseguir esse povo. Quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Então vamos trazer esse povo para o nosso lado. E, segundo ele, então, teria sido mais uma estratégia política do Constantino do que o inverso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é essa linha que eu venho seguindo desde o começo. O evangelho transforma de baixo para cima. Não é de cima para baixo. É progressivamente. É de vida em vida. Né? Diz que o Billy Graham, eu nunca li isso, mas eu ouvi falar que ele, no final da vida dele, ele fala que se ele pudesse, ele teria voltado e feito menos cruzadas de evangelismo em massa e teria feito mais evangelismo pessoal e discipulado. Eu acho que essa é a abordagem que a gente tem que procurar. E esse livro, né, que eu comentei desse sociólogo, ele chegou até uma taxa de crescimento de 3,4%. Imagina isso. A cada 100 cristãos por ano, apenas 3 ou 4 conversões. É lento, não é muito. Mas ao longo de 300 anos, esse negócio inchou o Império Romano, de forma que os imperadores já não sabiam mais o que fazer para conter isso, e a única solução foi politizar o movimento, e parece que foi aí que eles conseguiram enfraquecer o movimento. Muitos cristãos, a partir daí, começaram a ir para os desertos, porque eles viram os pastores com a pompa, né, do império, com as vestimentas, com os cargos do império, e aí se moveram. Mas antes disso, a igreja se deu bem, a igreja floresceu, apesar da hostilidade, apesar do martírio, porque eles estavam vivendo a vida do evangelho. É interessante que esse cara fala que a maioria das conversões primárias eram mulheres e escravos, ou seja, as pessoas menos significantes da sociedade. Os escravos começaram a ser atraídos por essa mensagem de que Deus amava eles, porque até então a mentalidade do mundo deles era de Aristóteles, de que um escravo é uma ferramenta viva. Nem gente é uma ferramenta para ser usada. Mas aí chega esses cristãos pregando que os escravos também são imagem e semelhança de Deus, de que são alvo do amor de Deus, e que Deus quer salvar eles, de que Deus deu o seu filho para salvar eles. Esses caras ficam loucos, que eles nunca ouviram essa mensagem. Isso transforma a mente dessas pessoas e vai transbordando para fora. Até que um outro trabalho que acabou de me ver à mente, um artigo que foi publicado recentemente, fala que foi o cristianismo que enfraqueceu as bases da escravidão até que a escravidão acabou no Império Romano. Por causa disso, os escravos agora se viam como gente, e seus donos que convertiam os viam também como gente. Então, deu uma aplanada. Eu acho isso interessante porque a gente está falando aqui de política e tem muito grupo aí querendo fazer essas transformações através do grito e da política, mas pensa bem nisso. A dinâmica de conversão e essa mensagem do Evangelho de que Deus ama cada um e que cada um é a imagem de Deus no seu próprio direito,
isso muda a forma como a gente vê. E isso gera uma transformação na sociedade. Vê, por exemplo, para encerrar aqui, aquela carta a Filemon, né? Paulo escreve para Filemon, que era um dono de um escravo, Onésimo, né? Que foge, provavelmente porque roubou algo nesse sentido. E esse escravo que foge, o Onésimo, vai até Paulo, parece que ele se converte no meio do caminho. E Paulo agora escreve uma carta para o seu dono, falando para ele receber esse escravo, não mais como um escravo, simplesmente, mas como um irmão. Imagina a mudança que isso causa na mente tanto do escravo quanto do seu senhor. Ou seja, Paulo não escolheu o caminho do ativismo político, mas ele escolheu o caminho do evangelho, que naturalmente começa a reformar as nossas relações, né? Paulo nunca fala para o dono de escravo, né? Escravidão naquela época não era a escravidão ali do período colonial, mas era como, sei lá, um patrão e um servo, um trabalhador. Paulo nunca fala para isso acabar, mas ele fala para a gente mudar nossas relações de acordo com o evangelho de Deus. Então, meus irmãos, a transformação da sociedade, se ela vai acontecer através do evangelho, à medida que nós pregamos o evangelho, à medida que nós vivemos o evangelho, e não através do tumulto político, né? Novamente, não tô falando que a política não seja importante. Na verdade, isso é um problema que parece que a gente corrigiu, né? Por muito tempo, os crentes viveram apáticos com relação às questões sociais, políticas, e parece que a gente corrigiu isso. Mas acho que o que eu estou falando aqui é da prioridade do evangelho. É o evangelho que deve ocupar nossa mente, nosso coração. É o evangelho que deve ser nossa orientação de vida, nossa postura, a nossa mensagem, porque é o evangelho que tem poder para transformar indivíduos. E como a sociedade é composta por indivíduos, a sociedade também pode experimentar algum grau de transformação se nós formos fiel à pregação do evangelho e à vivência do evangelho. Amém? Vamos orar novamente e agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento. E obrigado, Deus, porque a sua palavra e o seu evangelho, eles reorientam a nossa vida, a nossa mente. E eu quero orar, Senhor, mais uma vez, assim como no domingo passado, pedindo que o Senhor faça do teu evangelho a nossa orientação de vida. Tanto a nível pessoal, que nós venhamos a internalizar o evangelho, como Filemon fez, a ponto de reformular as nossas relações, que nós venhamos a internalizar o evangelho, como aconteceu no Império Romano, quando as mulheres começaram a se converter e seus maridos, que até então as desprezavam e as consideraram como um ser de segunda categoria, esses maridos começaram a ver a vida transformada delas e começaram a se converter também como conversões secundárias. Pai, eu quero te pedir que nós venhamos a proclamar o evangelho. Eu oro como Paulo, pedindo que o Senhor nos dê a intrepidez, que o Senhor nos dê as palavras na nossa boca, à medida que nós estivermos diante daquele incrédulo, daquele que não conhece a Jesus, daquela pessoa que ainda vive debaixo dos seus pecados, aquela pessoa que ainda está debaixo de culpa diante do Senhor, Pai, em inimizade com o Senhor. Nós queremos, Pai, ser portadores não só dessa má notícia do pecado, mas acima de tudo da boa notícia, que em Jesus o Senhor interveio para resolver esse problema da inimizade que nós temos com o Senhor, para resolver esse problema da escravidão com relação ao pecado e a Satanás e aos poderes das trevas. Nós queremos ser portadores dessa mensagem, Pai, e eu te peço que o Senhor abençoe a Igreja Batista, a Igreja Brasileira, a tua igreja ao redor do mundo, Senhor, para que nós sejamos fiéis a essa mensagem, como uma esposa que só tem um marido. Que nós não venhamos, meu Deus, a nos perdermos em ideologias, no sentido de deixar nosso coração ser ocupado por elas, que elas não venham ter o nosso primeiro lugar no nosso coração, mas que o teu evangelho tenha, e que nós venhamos a pregar a tua palavra para onde formos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu estou lembrando aqui um marco, né, nessa questão do envolvimento
do crente com a política foi o William Wilberforce, que foi um cara envolvido na abolição da escravidão no mundo britânico e nas Américas. E nós lemos um artigo lá no seminário em que o historiador fala do aspecto conversionista do Wilberforce. Dizem que, esse historiador falando, né, que no dia a dia, nas questões públicas, e quando o Wilberforce estava ali no parlamento, ele estava usando a linguagem do parlamento, discutindo com seus parlamentares ali, os seus colegas, sobre questões sociais, mas no privado, ele era um conversionista, ou seja, ele pregava o evangelho, ele falava de inferno. Ele tem um dos parlamentares que até escreve uma carta, né, numa das cartas para o Wilberforce, falando que ele não aguentava mais o Wilberforce falando para ele de inferno. Ou seja, é um cara que conseguiu navegar nesses dois mundos sem perder a prioridade e foi muito efetivo, tanto na esfera social quanto na esfera privada, ajudando pessoas a restaurarem seu relacionamento com Deus.